A Igreja, a fé cristã na Idade Média, aula número 3. Iniciaremos falando sobre as universidades. Do século XI ao século XV, que é considerado um período importante, onde surgiram teólogos e grandes realizações do saber. As universidades foram fundadas por toda a Europa, legando à cultura ocidental uma herança educacional inestimável. Entre os anos 1080 e 1500, foram fundadas na Europa mais de 50 universidades. E podemos destacar aí as mais conhecidas e conhecidas até hoje, como a Universidade de Oxford, de Cambridge, essas na Inglaterra, a de Coimbra, em Portugal, a de Salamanca, na Espanha, a Santiago de Compostela, na França, podemos destacar a de Paris, a de Montpellier e a de Toulouse. Então foi um período onde o campo do saber teve um grande avanço. E se houve um grande avanço, a gente pode destacar aqui mais um avanço na teologia da Idade Média e o surgimento da teologia escolástica. Ela pode ser definida, a teologia escolástica pode ser definida como uma tentativa de unir ideias dos escritos filosóficos gregos e das escrituras, dos textos dos pais da igreja e de outras obras cristãs dos primórdios do período medieval. E a finalidade era formar um sistema doutrinário claro e definitivo. A gente pode destacar aqui, dentre esses teólogos escolásticos, o Pedro Abelardo. Ele foi o professor na escola da Catedral de Paris e ele ficou muito conhecido por ter um trágico romance com Heloísa. E por conta desse romance, o tio dela mandou castrá-lo. Inclusive, a história de Abelardo é retratada num filme Em Nome de Deus. E aí ele se torna monge na abadia de Saint-Denis e Heloísa é enclausurada num convento. É uma das histórias de amor aí exploradas pelo cinema da época medieval. Então, é chamado escolástica por conta dessa tentativa de unir essas ideias. Escritos filosóficos gregos, a escritura, no caso a Bíblia, o texto dos pais da igreja e outras obras dos primórdios do período medieval. Podemos destacar a Guerra dos 100 Anos. Na realidade foram 116 anos, mas por uma questão de termo melhor a ser citado, usa-se a expressão Guerra dos 100 Anos. Essa guerra começou em 1337 e foi até 1453. Foi uma tentativa de reunificação das coroas inglesa e francesa. Por que essa tentativa? Os reis, no caso aí de França e Inglaterra, eles eram parentes por parte da mãe de um dos reis. E era uma disputa familiar. Então, quando tem a ideia de membros de uma mesma família em dois reinos, então a ideia de poder, a ideia de aumentar o poderio, fama, unificando isso, ficaria muito mais interessante para uma das partes. É claro que isso não aconteceu, porque Inglaterra e França continuaram reinos distintos, mas é um período muito longo para a guerra. É claro que houve interrupções. Além de revoltas internas que tanto França como Inglaterra tiveram que lidar, então houve algumas pausas nesse período de 116 anos. E houve também a figura emblemática da Joana d'Arc. Ela formou um exército nacional, sem a influência, sem ligação com os senhores feudais, e a vitória do exército formado por Joana d'Arc foi praticamente definitivo para que não houvesse essa união das coroas de Inglaterra
e de França. Mas um outro fato muito pontual e que promoveu uma das interrupções da Guerra dos 100 Anos foi a peste negra, ou chamada peste bubônica. Estima-se que 1/3 da população europeia foi dizimada por conta da peste. E foi uma doença que durou pouco tempo, coisa de 2 anos no máximo, para dizimar tantas pessoas, matar tanta gente. A gente, nesse período aí que nós já estamos comentando sobre a história, tem um período onde vai acontecer a reconquista cristã e a independência de Portugal. Por que é interessante falar? Porque a Península Ibérica já era uma região cristã, católica, e ela é invadida pelos árabes. Lembram que eu disse que o domínio árabe já estava às portas da Europa? Pois então teve início na Europa ali pela Península Ibérica, que compreende ali a região da Espanha e de Portugal. E até esse momento, essa invasão promovida pelos árabes, Portugal não existia. O que existia ali naquela região da Espanha e Portugal eram os reinos de Castela, de Leão e de Navarra. Com a dominação árabe, esses reinos se juntaram para lutar contra a dominação árabe. E aí a gente usa a expressão reconquista, mas é importante fazer uma parte, porque alguns estudiosos não vão usar o termo reconquista, mesmo porque a Espanha e Portugal não existiam à época dessa reconquista. Como eu disse, eram regiões ali, eram reinos que tinham ali os seus respectivos nomes, seus respectivos representantes, a saber, Leão, Castela e Navarra. Mas depois que há essa reconquista, então esses 3 reinos se juntam, formando a Espanha. Mas por uma questão de recompensa, por conta de vencer a luta contra os árabes, uma pequena parte ali é dada como presente para um dos líderes que ajudou na reconquista. E aí se dá o nome de Portugal, mas uma região que estava associada ao reino da Espanha. Mas em 1139, quando é criado o reino de Portugal, quando Portugal é criado, e aí 4 anos depois, Portugal tem a sua independência em relação à Espanha, se tornando um reino independente da Espanha. E nesse período aí, nós temos o declínio do papado. Porque, primeiro, lembram que até então a liderança da igreja ela era formada por presbíteros e diáconos que estavam sob a supervisão apostólica. Depois, a partir do século II, começou uma espécie de centralização. Algumas lideranças centralizaram o poder em relação à liderança da igreja. Aí depois de 754, pode dizer início da segunda metade do ano 700, começa a ter a ideia do papado. Mas por conta de corrupção, por conta de questões políticas, o papado começa a sofrer um declínio. Primeiro porque Bonifácio VIII, ele vai aumentar o poder do Papa, mas no sentido assim,
todos aqueles que estão debaixo da liderança da igreja devem submissão ao Papa para ser salvo. Então, o fato de ter a salvação estava condicionado a uma submissão, ou seja, submeter sem questionar a autoridade do Papa. É claro que isso trouxe um problema político, porque a Igreja Católica estava aí fundida com a política. Então, a ideia de um Papa se declarar poderoso e a salvação das pessoas está condicionada à submissão a ele, isso trouxe imbróglios políticos. E aí Felipe IV da França, ele vai sequestrar o Papa. E esse período é conhecido como cativeiro babilônico. Então o Papa é sequestrado e a partir daquele momento o papado que era exercido em Roma passa a ser exercido em Avião, na França. Isso de 1305 a 1377. Aí, depois desse período, aí o Papa Gregório XI, ele leva o papado de volta para Roma. E isso porque estava sob influência política também. E outra coisa que traz a percepção do enfraquecimento, do declínio do papado, é o próprio cisma da igreja, porque ali havia uma luta, uma disputa entre papas. Então, a partir do momento que houve esse cisma, então as decisões tomadas pela Igreja Católica do Oriente já não eram mais, não faziam parte mais da liderança exercida no Oriente. E o Papado do Oriente, como eu já disse, se envolveu em muitas questões de escândalos políticos. E a gente vai perceber isso porque, como o foco do papado voltou-se ao poder político, então a corrupção acabou sendo natural a partir desta proposição, a partir desse objetivo político. Então práticas como nepotismo, adultério, filhos ilegítimos e indulgências se tornaram coisas comuns. Aliás, é a questão da indulgência que é um ponto-chave para a reforma mais adiante que nós iremos tratar. Então, esse declínio aí, ele se dá por essas questões envolvendo um aspecto mais político do que propriamente espiritual. E ainda bem que hoje nós temos a separação entre igreja e Estado, porque senão viveríamos momentos talvez até piores do que foram vividos nessa época. Terminamos aqui essa aula.